O sol poente de Porto tingia o céu de um laranja profundo, como o vinho do Porto envelhecido que Ana tanto amava, quando griticou pela ribeira: Sofia! Não! Por favor, não me deixe assim! As palavras saíram da boca de Ana como um fado rasgado, e quando contra as fachadas antigas dos edifícios, onde as luzes dos lampiões começavam a piscar. Sofia parou no meio da rua empedrada, o vestido de chifão azul marinho ondulando ao vento do Douro, e virou-se devagar, os olhos castanhos cheios de lágrimas que refletiam as águas do rio lá embaixo. Naquele instante, o mundo de Ana desabou, não por uma traição óbvia, mas por um segredo que, como as curvas traiçoeiras do rio, havia se enrolado em suas vidas há meses. Era o começo do fim, ou talvez o renascimento, naquela cidade de pontes e saudades. Ana Ribeiro acordava todas as manhãs com o cheiro de pastel de nata fresco subindo das padarias da Baixa, misturado ao salgado do Atlântico que o vento trazia de Matosinhos. Aos 32 anos, era a alma por trás da Azulejo Dreams, uma pequena casa de design de moda inspirada nas cerâmicas azuis e brancas que adornavam as paredes de Porto. Seus ateliês ficavam num prédio restaurado no coração da Ribeira, com janelas que davam para o Douro, onde ela passava horas esboçando vestidos que capturavam a essência portuguesa, rendas de Viana do Castelo, bordados de Macau misturados ao minimalismo moderno. Ana era alta, de pele morena como o café forte que bebia, com cabelos pretos cacheados que caíam como cachoeiras sobre os ombros. Seus olhos, verdes escuros como as vinhas do Douro, carregavam uma intensidade que intimidava clientes, mas derretia amigos. Sofia Mendes era o oposto e o complemento perfeito. Aos 28, modelo freelance que desfilava de Lisboa a Milão, mas sempre voltava para Porto como um pássaro ao ninho. Loira com mechas douradas pelo sol das praias de Espinho, de corpo esguio e movimentos graciosos como uma dança de fadistas, Sofia havia crescido nas margens do Douro, filha de um viticultor que vendia portos envelhecidos nas caves de Vila Nova de Gaia. Elas se conheceram há 5 anos, num desfile improvisado durante as festas de São João, quando Ana vestiu Sofia com um protótipo de saia plissada inspirada nas escadas do Clérigos. Tu fazes-me sentir como se o Douro corresse nas minhas veias, Sofia dissera então, rindo, e Ana, que nunca fora de declarações fáceis, sentira o coração acelerar como o bonde elétrico subindo a colina. Desde então eram inseparáveis, amigas, confidentes, cúmplices em noites de vinho e fado no solar do vinho do Porto. Ana desenhava para Sofia, que por sua vez posava para as campanhas da Azulejo Dreams, transformando tecidos em sonhos. Mas sob aquela amizade, algo mais fervilhava, como o vinho fermentando nas barricas. Ana o sentia nas pausas longas, nos olhares que se demoravam, nas mãos que se tocavam acidentalmente ao passar um copo de vinho. Sofia, com sua risada livre como o vento do oceano, parecia alheia, ou talvez fingisse. Somos como as irmãs do Douro, dizia ela, abraçando Ana com força, e Ana sorria, engolindo a saudade que já então a consumia. Naquele verão de 2025, Porto pulsava com a energia das festas de São João, mas para Ana, o ar estava carregado de expectativa. Ela recebera uma proposta irrecusável, uma colaboração com a renomada Galeria de Arte da Fundação Serralves para uma exposição de moda-fotografia inspirada na herança portuguesa. Preciso de ti, Sofia, dissera Ana numa noite chuvosa, enquanto caminhavam pela ponte de Dom Luís I, as luzes da cidade refletindo no rio como estrelas caídas. Tu serias a musa perfeita. Vamos criar algo que honre Porto, as nossas raízes. Sofia parara, o guarda-chuva inclinado, deixando gotas molharem seu rosto. Eu? Com o meu corpo que já desfilou em Paris? Claro, Ana. Por ti, eu faria até dançar fado nua na ribeira. Riram, mas o abraço que se seguiu durou mais do que o habitual, e Ana sentiu o perfume de lavanda de Sofia impregnar sua alma. A preparação começou com entusiasmo. Ana transformou seu ateliê num caos criativo, rolos de linho tingido de índigo, botões de madrepérola de caminha e esboços espalhados como folhas de outono. Sofia chegava todos os dias, posando em frente ao espelho antigo, vestindo protótipos que evocavam memórias coletivas, um corpete bordado com motivos de sereias do folclore minhoto, uma saia fluida como as ondas de Aveiro. Olha para ti, murmurava Ana, ajustando uma alça, os dedos roçando a pele macia do ombro de Sofia. És a Portugal em movimento. Sofia virava-se, os olhos brilhando.
E tu és a artista que me dá vida. Sem ti, eu seria só uma modelo vazia. Mas entre os risos e as provas, surgia uma sombra sutil. Chamava-se Isabel Costa, a fotógrafa da colaboração, uma lisboeta de 35 anos com reputação de capturar almas em frames. Isabel chegara a Porto com seu equipamento Leica e um ar de mistério, cabelos curtos negros e tatuagens de azulejos nas costas que Ana vira acidentalmente numa sessão. Adoro o teu trabalho, Ana, dissera Isabel na primeira reunião, na sala envidraçada da Serralves, com jardins tropicais ao fundo. É cru, emocional. Como o fado sem guitarras. Ana corara, lisonjeada. Sofia, por sua vez, observara em silêncio, mas seus elogios a Isabel foram efusivos. As tuas fotos capturam o invisível. Ensina-me a posar assim. As sessões fotográficas começaram na Foz do Douro, com o mar Atlântico rugindo ao fundo. Sofia, em vestidos de Ana, posava nas rochas, o vento agitando os tecidos como bandeiras de liberdade. Isabel clicava incansavelmente, aproximando-se para ajustar uma dobra, um olhar. Perfeito, Sofia. Mantenha esse fogo nos olhos, dizia, e Sofia ria, tocando o braço de Isabel. Ana, assistindo de longe com uma garrafa de vinho verde na mão, sentia uma pontada inexplicável, ciúme. Não, era só o sal do mar nos olhos. Ou assim se convencia. À noite, nos jantares improvisados no ateliê, as três mulheres compartilhavam bacalhau à brás e histórias. Isabel falava de Lisboa, da saudade das saudades, e Sofia escutava hipnotizada, os joelhos roçando de Isabel sob a mesa. Ana contava anedotas de Porto, das festas de São João com martelos de plástico fogueiras, mas sua voz soava distante. Uma noite, após demasiado vinho, Isabel ergueu a taça, a esta colaboração que nos une como fios de um bordado. Sofia brindou, os olhos fixos em Isabel, e Ana viu, ou imaginou, um brilho que não era para ela. Os dias voavam como gaivotas sobre o Douro. A coleção tomava forma, 10 peças que narravam a jornada de uma mulher portuguesa, da infância nas vinhas à maturidade nas ruas empedradas. Sofia era a estrela, mas Isabel, com sua visão, sugeria twists, e se adicionássemos um elemento de traição visual? Uma sombra que sugere perda? Ana assentia, mas dentro dela algo se agitava. Uma manhã, ao entrar no ateliê cedo, encontrou Sofia e Isabel rindo baixinho sobre um polaroid, Sofia com os lábios perto do ouvido de Isabel, sussurrando algo que fez a fotógrafa corar. Bom dia, amoras, disse Ana, forçando um sorriso, e o ar ficou pesado como névoa matinal. A tensão cresceu como as uvas nas parreiras. Durante uma prova no terraço do ateliê, com vista para a Torre dos Clérigos, Sofia vestia o vestido principal, um gown de seda azul cobalto, bordado com motivos de barcos rabelos. Ana apertava as fitas nas costas, as mãos trêmulas. Estás linda, murmurou a voz rouca. Sofia virou-se no espelho, os olhos encontrando os de Ana. Por um segundo, o tempo parou, o perfume de jasmim, o calor da pele, o silêncio carregado. Ana. Começou Sofia, mas Isabel irrompeu pela porta, com a câmara na mão. Hora de capturar a magia. E o momento evaporou. Naquela noite, sozinha no seu apartamento na Sedufeita, Ana abriu uma garrafa de Porto Tawny e ligou o toca-discos com Amália Rodrigues. Estrangeira, cantava a diva, e Ana chorou pela primeira vez, não por perda, mas por um amor não dito que latejava como ferida aberta. Fora de si, mandou uma mensagem para Sofia: precisamos falar. Amanhã, na ponte, ao pôr do sol. A resposta veio rápida: claro, minha Ana. O que quer que seja. O sol de setembro mergulhava no Douro como um amante relutante, tingindo a ponte de Dom Luís I de tons de âmbar e púrpura. Ana esperava no tabuleiro inferior, encostada à grade de ferro forjado, o vento agitando seu casaco de lã tecido em Guimarães. O rio abaixo corria preguiçoso, carregando segredos de séculos, de navegantes que partiam para o Brasil, de amores que se perdiam em cartas não enviadas. Ela apertava o telemóvel na mão, revendo as fotos das sessões, Sofia radiante, Isabel focada, e ela própria, sempre na periferia do enquadramento.
Sofia chegou pontual, como sempre, num vestido simples de algodão branco que contrastava com o caos do céu. Ana, que cara é essa? Pareces que viste um fantasma da Inquisição. Brincou, mas o sorriso murchou ao ver os olhos vermelhos da amiga. Sentaram-se num banco de pedra, as pernas roçando, e Ana respirou fundo, o ar salgado enchendo os pulmões. Sofia, esta colaboração está a mudar-nos. Eu vejo como olhas para Isabel. Não é só admiração profissional. É mais. As palavras saíram como confissão num confessionário da Sé do Porto, pesadas e libertadoras. Sofia baixou a cabeça, os dedos traçando padrões invisíveis na saia. Ana, tu és a minha rocha. A minha Porto. Mas Isabel. Ela vê partes de mim que eu nem sabia que existiam. As fotos dela capturam a saudade que eu carrego desde que o meu pai morreu nas vinhas, afogada em vinho e trabalho. Lágrimas escorreram e Ana estendeu a mão, tocando o joelho de Sofia. Eu sei. E eu? Eu sinto mesmo por ti. Há anos. Não como amiga. Como algo que o fado cantaria em noites de luto e desejo. O silêncio caiu como uma cortina de névoa, quebrada apenas pelo murmúrio do rio. Sofia ergueu o rosto, os olhos amplos. Por que agora? Por que não antes? Ana riu amargamente. Porque sou teimosa como uma urraca minhota. E porque tinha medo de perder-te. Mas ver-te com ela dói como sal numa ferida. Sofia pegou na mão de Ana, entrelaçando os dedos. Não é traição, Ana. É confusão. Isabel é fogo de artifício de Lisboa, mas tu és o Douro, profundo, eterno. Eu amo-te, sim. Mas como? O beijo que se seguiu foi hesitante, salgado de lágrimas, os lábios se encontrando como duas ondas que finalmente quebram na praia. Não era paixão voraz, mas uma revelação suave, como o primeiro gole de vinho verde. Dias depois, a colaboração prosseguiu com uma nova camada de intimidade. No ateliê, Ana e Sofia trocavam olhares cúmplices, mãos que se demoravam em ajustes, risos partilhados sobre esboços falhados. Isabel notou, claro, seus olhos afiados capturavam mais que luzes. Há eletricidade no ar, comentou durante uma pausa, acendendo um cigarro na janela, o fumo misturando-se ao aroma de tecido novo. Como nas noites de fada em Alfama. Sofia corou, mas Ana, agora mais ousada, respondeu, é a magia de Porto. O néu que deve ser unido. Isabel sorriu, enigmática, e Ana sentiu um arrepio. Seria inveja, ou algo mais? A exposição aproximava-se, e o ritmo acelerou. Viagens a Vila Nova de Gaia para surcinho de sedas tingidas com vinho, noites em que as três mulheres jantavam sardinha assada na Foz, falando de sonhos. Isabel revelou sua própria história, uma relação desfeita em Lisboa, com uma pintora que a deixara por um galerista. Aprendi que o amor é como azulejo, belo, mas frágil. Uma rachadura e tudo muda. Sofia ouvia, compassiva, e Ana via os olhares se prolongarem. Uma tarde, enquanto Ana finalizava uma peça no tear manual, ouviu risos abafados no quarto ao lado. Espreitando pela porta entreaberta, viu Sofia e Isabel examinando fotos no portátil de Isabel, Sofia inclinada, o braço de Isabel na cintura dela, guiando o cursor. Esta aqui, com o teu olhar para a Ana. É pura saudade, dizia Isabel, e Sofia sentiu, mas seu corpo se inclinou mais perto. O ciúme de Ana cresceu como era nas paredes da ribeira. Não era possessivo, mas humano, tingido da melancolia portuguesa que Amália cantava. Confrontou Sofia numa caminhada pelo jardim de Palácio de Cristal, onde pavões exibiam caudas iridescentes. O que é isto, Sofia? Eu abri o coração e tu ainda flutas entre nós? Sofia parou junto a uma fonte, a água gorgolejando como lamentos. Não flutuo, Ana. Isabel é uma amiga, uma mentora. Mas contigo. É real, dá-me tempo. Beijaram-se ali, sob os olmos centenários, um beijo mais firme, prometendo raízes.
Ana acreditou, ou quis acreditar. Mas o twist veio como uma tempestade do Atlântico. 2 semanas antes da exposição, Ana recebeu um e-mail anónimo, um link para um blog de moda underground. Lá, fotos inéditas de Isabel, não da colaboração, mas íntimas. Sofia em pose vulnerável num hotel em Gaia, os lençóis amarrotados, o braço de Isabel ao redor dela. Legendas sussurravam, a musa roubaram da designer? Ana sentiu o mundo girar como o carrossel do mercado do bolhão. Correu para o ateliê, onde encontrou Sofia sozinha, costurando uma bainha. Explica-me isto! Gritou, atirando o telemóvel. Sofia empalideceu, as mãos tremendo. Ana. Foi um erro. Uma noite de vinho e conversa após tu adormeceres no jantar. Nada mais. Isabel insistiu nas fotos artísticas, mas eu disse para apagar. A briga explodiu como fogos de artifício na São João. Palavras voaram, traição, confiança quebrada, a fragilidade das amizades em Porto. Tu sabias que eu te amava e ainda assim, soluçava Ana. Sofia, de joelhos, suplicava, és a minha casa. Isabel é só uma passagem. Mas o dano estava feito. Ana saiu porta fora, correndo pelas ruas da Baixa até ao Douro, onde se sentou nas escadas da Ribeira, chorando até o amanhecer. O rio, testemunha silenciosa, levava suas lágrimas para o mar. Isabel ligou no dia seguinte, voz calma como o Tejo. Venha a Serralves. Precisamos resolver isto antes que a exposição ruine tudo. Ana foi, o coração em farrapos. Na galeria, sob as esculturas modernas de Dan Graham, as três se enfrentaram. Eu não queria magoar, disse Isabel, os olhos sinceros. Sofia magnética e eu. Sinto-me sozinha em Porto. Mas vi o amor de vocês. Não sou vilã, sou só humana. Sofia, entre as duas, estendia mãos trêmulas. Perdoa-me, Ana. Escolho-te. Nós. Mas o perdão não veio fácil. Ana cancelou as sessões, trancando-se no ateliê com rolos de tecido como muralhas. Noites de insônias, fado nos giradiscos, gaivota, de Marisa e quando suador. Sofia batia à porta, deixando buquê de flores de laranjeira da cordoaria, bilhetes com versos de Sofia de Mel Brainer. O mar é isto, sempre igual e sempre diferente. Ana lia, chorava, mas não abria. Outubro chegou a Porto com chuvas finas, como lágrimas de saudade, lavando as ruas e os corações. A exposição da Serralves pairava como uma nuvem, adiada mas inevitável. Ana, isolada no ateliê, costurava sozinha, transformando a dor em arte. Um vestido negro com rendas rasgadas, simbolizando corações partidos, bordado com fios de prata como as luzes da ponta à noite. Isto é para ti, Douro, murmurava, imaginando Sofia posando nele, mas a imagem doía como agulha na pele. Sofia não desistia. Mandava mensagens diárias, fotos de pôr do sol na Foz, receitas de tripas à moda do Porto que cozinhavam juntas outrora, memórias de São João com manjerico e marteladas leves. Lembras-te da noite em que dançámos até o sol nascer na Galeria de Paris? Tu no meu vestido de estrelas. Eu quero isso de novo. Ana lia, o polegar pairando sobre responder, mas o orgulho português, teimoso como o vinho não colhido, vencia. Isabel, surpreendentemente, tornou-se aliada. Visitas discretas ao ateliê, com cafés da Marquês e conversas francas. Eu errei, Ana. Não por maldade, mas por solidão. Cresci em Lisboa, onde o amor é como o elétrico 28, lutado, apressado. Aqui em Porto, vi em ti e Sofia algo raro, raízes. Ana, à janela vendo Douro, confessou, eu amava-a antes de saber o nome. E agora, sinto-me como um azulejo rachado, bela, mas incompleta. Isabela sentiu. Então repara-te. E deixa-a ajudar. O reencontro aconteceu por acaso, ou destino, numa tarde de mercado no bolhão renovado. Ana comprava azeite de Trás-os-Montes quando viu Sofia provando queijos, o cabelo preso num lenço de linho que Ana desenhara.
Seus olhos se cruzaram sobre as bancadas de frutas, laranjas doces de Algarve, figos maduros. Ana, sussurrou Sofia, largando o cesto. Ana congelou, mas o cheiro de pão fresco e ervas as aproximou. Eu vim por ti. Todos os dias. Caminharam em silêncio até ao Café Majestic, o Art Nouveau envolto em névoa, pedindo chá de limão e bolos de fubá. Ali, sob candelabros de cristal, a verdade fluiu como vinho despejado. Eu traí a nossa confiança, admitiu Sofia, as mãos entrelaçadas nas de Ana sobre a mesa de mármore. Não o corpo, mas o espírito. Isabel foi um escape da pressão, a colaboração, o meu medo de não ser suficiente para ti. Ana, voz trêmula, respondeu, eu via-te como musa intocável. Mas amor não é pedestal, é chão empedrado, com tropeços. Riram baixinho e pela primeira vez em semanas, Ana sentiu o calor voltar ao peito. A reconciliação foi lenta, como cozinhar de um cabrito assado no forno de lenha. Começaram com caminhadas no parque da cidade, o maior de Portugal, falando de tudo, dos medos de Ana de falhar como designer, das inseguranças de Sofia com o corpo que a indústria moldava. Tu és mais que poses, dizia Ana, traçando o braço de Sofia com o dedo. És a minha poesia. Uma noite, no concerto de fado na Casa da Música, com Marisa na voz, Sofia encostou a cabeça no ombro de Ana. Perdão aceito? Ana beijou sua testa. Aceite. Mas com promessa, honestidade como vinho puro. A colaboração reatou com vigor renovado. Isabel, agora espectadora respeitosa, capturava a química real entre elas. Sessões na Caves de Vinho do Porto, com barricas envelhecidas como testemunhas, Sofia em vestidos que contavam histórias de amor, um de chifão vermelho como vinho rubi, simbolizando paixão renascida. Esta foto, disse Isabel, mostrando um frame de Sofia e Ana rindo, mãos unidas, é o coração da exposição. Triângulo? Não. Círculo de cura. Mas o conflito não se dissipava inteiramente. Rumores circulavam nos círculos de moda de Porto, o blog anónimo espalhara veneno, questionando a autenticidade da Azulejo Dreams. Designer traída por musa e fotógrafa, tituleavam posts em fóruns de Lisboa. Ana enfrentou de frente, numa entrevista ao Jornal de Notícias, a arte nasce da dor, como o fado da saudade. Esta colaboração expõe não fraqueza, mas força humana. Sofia, ao seu lado, acrescentou, em Portugal, amamos com o todo alegrias e cicatrizes. O alto trau veio na véspera da exposição. Uma gala privada na Serralves, com convidados de galerias europeias. Ana, nervosa, ajustava o vestido principal num provador improvisado. Sofia entrou, radiante num gown de Ana, azul como o céu de verão sobre o Douro. Estás pronta? Perguntou, mas seus olhos traíam pânico. Ana, Isabel. Ela confessou que ainda sente algo. Pediu para eu escolher de novo. O ar rareou. Ana sentiu o chão tremer, como um terremoto no Tejo. E tu? Escolhes agora? Sofia caiu de joelhos, o vestido pulim como ondas. Tu, Ana. Sempre tu. Isabel é passado, tu és futuro. O abraço foi feroz, lágrimas molhando sedas. Isabel, entrando momentos depois, viu e baixou a cabeça. Eu entendo. E saio graciosamente. Porto ensinou-me humildade. 3 mulheres, unidas na dor, selaram um pacto, amizade acima de tudo, amor seletivo. A exposição abriu sob estrelas, os jardins da Serralves iluminados por lanternas de papel como vagalumes. Convidados circulavam, admirando as peças, vestidos pendurados como velas de barcos rabelos, fotos de Isabel projetadas em paredes de azulejo. Sofia desfilou, cada passo uma declaração, o gown negro da traição, transformada em peça de redenção com fios dourados tecidos à mão por Ana. No final, sob aplausos, Ana subiu ao palco, pegando a mão de Sofia. Esta é a nossa história, de amizade testada, amor revelado e Porto como pano de fundo eterno.
A aclamação veio como uma maré alta, inundando a Azulejo Dreams com encomendas de boutiques em Coimbra e Braga. Jornais de todo o país, do Público ao Correio da Manhã, celebravam a exposição que humanizou a moda portuguesa, com fotos de Sofia e Ana como ícones de resiliência lésbica num Portugal ainda a navegar águas conservadoras. Duas mulheres do Norte, tecendo amor das cinzas, titulavam o artigo, evocando as tradições de tecelagem de Mongão. Mas para Ana, o verdadeiro prémio era o olhar de Sofia ao amanhecer, na cama partilhada no apartamento de Sedufeita, com vista para os telhados de telha vermelha. A vida pós-exposição era um mosaico de rotinas doces e desafios. Ana expandia a marca, contratando artesãs locais de Vila do Conde para rendas de bilros, enquanto Sofia reduzia desfiles internacionais, optando por campanhas que honravam o corpo real, mulheres de Portugal, em todas as curvas e saudades. Isabel partira para Lisboa, mas não sem uma despedida tocante. Um jantar no Adega São Nicolau, na Ribeira, com polvo alagareiro e vinhos de Dão. Vocês me curaram, dissera, erguendo a taça. Agora, voem. O abraço triplo selou o fim do triângulo, transformando em laços soltos, como fios soltos num bordado. Mas a humanidade da história revelava-se nas fendas. Ana lutava com inseguranças antigas, o medo de que o amor, como dor em cheia, pudesse transbordar e destruir. Numa noite de novembro, com o vento uivando como lobos na Serra do Pilar, discutiram pela primeira vez como casal. Sofia chegara tarde de uma sessão em Espinho, cheirando a sal e perfume novo. É só da modelo parceira, explicou, mas Ana, exausta de costuras e dúvidas, explodiu, sempre a sós. Como com Isabel. Sofia, ferida, retrucou. E tu? Escondes esboços de vestidos que nunca me mostras, como se eu não merecesse a tua alma inteira. A briga escalou para silêncios frios, Ana dormindo no sofá com um cobertor de lã de Miranda, Sofia chorando no quarto. No dia seguinte, Porto acordou sob geada rara, um manto branco sobre as uvas dormentes. Ana saiu cedo, caminhando até à livraria Lelo, onde as escadas vermelhas de J.K. Rowling pareciam escadarias para a redenção. Ali, entre livros de Fernando Pessoa, Tenho em mim todos os sonhos do mundo, escreveu uma carta à mão em papel de linho. Sofia, o meu medo não é de ti, mas de mim. De não ser o suficiente para a mulher que me faz sentir viva. Perdoa a minha sombra, deixa-me ser tua luz. Deixou a carta na porta do ateliê, junto a um ramalhete de urzes das serras. Sofia encontrou-a ao meio-dia, lendo com lágrimas que borravam a tinta. Correu para a praia de Matosinhos, onde sabia que Ana ia para pensar, o mar cinzento batendo nas rochas. Leram-se as tuas palavras como fado, disse, abraçando-a contra o vento. E eu perdoo, porque o amor português é assim, tempestuoso, mas leal. Sentaram-se na areia, mãos unidas, assistindo gaivotas dançarem. Promete-me, sussurrou Ana, que falamos antes que o silêncio nos separe. Sofia assentiu, beijando sua palma. Prometo. Como o vinho que envelhece juntos. O inverno trouxe festas, Natal com a família de Sofia em Gaia, onde a mãe, viúva de viticultor, serviu rabanadas e abraçou Ana como filha. Vi o brilho nos olhos da minha Sofia. Isso basta. Ano novo na Torre dos Clérigos, com fogos sobre o Douro, onde brindaram com espumante de bairrada, ao nosso ano sem twists. Mas a vida, como Portugal, não era linear. Uma oferta chegou para Sofia, um contrato em Milão, 3 meses de desfiles de alta costura. Vai, encorajou Ana, o coração apertado. Mas volta. Porto é nosso altar. Sofia partiu em janeiro, o aeroporto do Porto e quando adeuses. Cartas e videochamadas sustentavam-nas, Sofia em neve milanesa, Ana em chuvas nortenhas. Sinto falta do teu cheiro a tecido e café, confessava Sofia numa chamada, a voz rouca de cansaço. Ana respondia com fotos de esboços, um vestido inspirado na neve, para a minha italiana temporária. Mas a distância testava, como o oceano separa continentes. Uma noite, Ana viu posts de Sofia com uma stylist italiana, risos partilhados em after party. O ciúme, esse velho conhecido, sussurrou dúvidas. O clímax pessoal veio numa carta de Isabel, inesperada. Estou em Porto por uns dias.
Preciso de conselhos sobre um projeto. E de ver-vos felizes. Ana convidou-a para chá na Brasileira, no centro histórico. Isabel chegara mudada, cabelos mais longos, um colar de conchas de ericeira. Encontrei alguém em Lisboa. Uma ceramista. Mas vim agradecer. Sofia, por videochamada da Itália, juntou-se virtualmente. Somos um círculo agora, riu, e o riso aliviou pesos invisíveis. Sofia regressou em março, com uma primavera minhota, flores de mimosas dourando as margens do Douro. O reencontro no aeroporto foi cinema, Ana com um cartaz handmade, bem-vinda, minha musa eterna, e Sofia correndo para os braços dela, malas largadas. Milão foi glamour, mas tu és casa. Naquela noite, no ateliê iluminado por velas, abriram uma garrafa de Porto Vintage, dançando fado lento, não de dor, mas de alegria. O triângulo fechou-se em nós, murmurou Ana, os lábios nos de Sofia. A primavera de 2026 desabrochou em Porto com azulejos reluzindo sob sol tímido e com ela, um novo capítulo para Ana Sofia. A Azulejo Dreams lançava uma linha cápsula, saudades reconquiladas, vestidos que misturavam elementos da colaboração original com toques pessoais, um chal de lã com padrões de pontes, simbolizando ligações reforgadas. A imprensa aplaudiu e convites choveram, de festivais de moda em Guimarães à Semana de Arte de Serralves. Mas o sucesso trazia pressões, como o peso das uvas na vindima. Ana e Sofia navegavam o amor cotidiano com graça portuguesa, manhãs de ovos mexidos com pão de avintes, tardes no ateliê onde Sofia modelava enquanto Ana costurava, noites de vinho e livros na varanda, lendo Camões à luz de estrelas. Amor é fogo que arde sem se ver, citava Sofia, e Ana respondia com um beijo, mas o nosso queima visível. Contudo, rachaduras sutis apareciam. Ana mergulhava no trabalho, esboços até altas horas, esquecendo jantares. Sofia, sentindo-se à margem, aceitava convites para eventos sociais, onde olhares admiradores a faziam questionar: sou só musa ou parceira? O conflito reacendeu numa viagem a Óbidos, a vila literária medieval, para um festival de moda e livros. Alugaram um quarto numa pousada com vista para muralhas, mas a tensão fervia. Durante um desfile noturno, Sofia posou com uma designer convidada, uma jovem de Coimbra com energia magnética. Ana, na primeira fila, viu o riso fácil, o toque casual no braço. No quarto, explodiu. Mais uma? Depois de tudo? Sofia, exausta, rebateu. És tu quem se isola no trabalho. Eu sinto-me como um vestido no cabide, bela, mas não tocada. Lágrimas e gritos ecoaram nas pedras antigas, terminando com Sofia saindo para a rua empedrada, sob chuva fina. Ana ficou sozinha, o quarto cheirando a lavanda e arrependimento. Saiu à procura, encontrando Sofia numa taberna, bebendo ginginha com locais. Volta, suplicou Ana, ajoelhando no chão de lajes. Eu errei. O sucesso cegou-me para nós. Sofia, olhos inchados, estendeu a mão, então vejamos juntas. Amor não é solo, é duo. Caminharam de volta, de mãos dadas, parando nas muralhas para ver estrelas. Promete que o nosso twist é o último, disse Sofia. Ana jurou, selando com um beijo sob a lua de Óbidos. De regresso a Porto, buscaram equilíbrio. Terapias de casal com uma psicóloga da Invicta, especializada em casais LGBTQ+, no Norte Conservador. Sessões no consultório com vista para o Marquês de Sá da Bandeira, falando de raízes, a família católica de Ana, que ainda sussurrava pecado em orações, a herança matriarcal de Sofia, onde mulheres teciam redes de apoio. Somos pioneiras, concluía a terapeuta, como as rainhas de Portugal que governavam sombras. Isabel reapareceu, agora como amiga verdadeira, visitando com sua ceramista uma mulher de mãos calejadas e sorriso largo. Jantares quádruplos na cervejaria Gazela, com francesinhas e histórias. O triângulo evoluiu para quadrado, brincava Isabel, e riam, curando feridas com humor nortenho. O verão trouxe o ápice romântico, uma viagem pelo Douro Vinheteiro, de barco Rabelo de Pinhão a Régua.
Vestidos leves de Ana ondulavam no convés, Sofia recitava poemas de Florbela Espanca enquanto provavam vinhos nas quintas. Numa parada em uma vinha familiar de Sofia, sob parreiras carregadas, Ana ajoelhou-se, não com anel, mas com um colar de madrepérola, esculpido com azulejos miniatura. Não casamento, ainda, Portugal tem seus ritmos. Mas compromisso, tu, eu, Porto, para sempre. Sofia, chorando de alegria, aceitou, beijando-a entre as uvas. Sim. A nossa vida decida. Mas a narrativa humanizava-se na comunidade. Ana e Sofia mentoravam jovens designers LGBTQ+, em workshops na Casa da Música, compartilhando histórias de twists e reconciliações. O amor lésbico em Portugal é como o fado, dramático, mas resiliente, diziam, inspirando meninas de bairros como Paranhos a sonharem alto. Outubro trouxe uma surpresa: gravidez? Não, mas a adoção em mente. Uma conversa sussurrada na ponte de São João, vendo o rio. Quero uma família contigo, disse Sofia. Filhos que conheçam o dor como a voz. Ana, emocionada, assentiu. Com amor assim, seremos mais perfeitas. O outono de 2026 pintava Porto em tons de ocre e castanho, como as folhas das videiras após a colheita, e com ele, a colheita de Ana e Sofia amadurecia em frutos doces. A Azulejo Dreams abria uma filial em Lisboa, um risco calculado, mas com Sofia gerenciando as parcerias, o equilíbrio mantinha-se. Isabel, agora casada com a ceramista, enviava fotos de azulejos colaborativos, do nosso triângulo ao infinito, legendava. A vida delas era tapeçaria tecida com fios de rotina e romance, domingos de missa na Sé para honrar tradições, seguidos de piqueniques no Monte de Santa Luzia, com queijos de serpa e conversas sobre o futuro. O compromisso do Douro evoluía para planos concretos, visitas a agências de adoção em Braga, sonhando com uma criança que crescesse bilingue, entre portuense e saudades. Mas o verdadeiro clímax humanitário veio numa crise, um escândalo na indústria, com uma modelo jovem expondo assédio em desfiles lisboetas. Sofia, voz ativa, organizou um protesto na Avenida dos Aliados, com Ana desenhando cartazes de vestidos simbólicos, corpos livres, como o Tejo. Centenas marcharam, fadistas cantando Não Somos Mercadoria, e a mídia nacional cobriu. A musa de Porto lidera a mudança. Ana, ao lado, sentia orgulho transbordar. Tu és a minha heroína, sussurrou após os discursos, beijando Sofia sob a estátua dos reis. O conflito final, sutil, testou-as. A mãe de Ana, devota de Fátima, descobriu o relacionamento via jornal. Uma visita tensa à casa em Campanhã, com bacalhau cozido e silêncios pesados. Filha, o senhor julga, disse a mãe, rosário na mão. Ana, voz firme. Mãe, o amor é graça divina. Veja Sofia, ela trouxe luz à nossa família. Sofia, humilde, ofereceu um abraço. Eu honro a sua filha como honro Portugal. Lágrimas fluíram e semanas depois, um telefonema. Venham ao Natal. Tragam o vosso amor. Perdão geracional, como pontes sobre abismos. O ano fechou com a reconciliação plena, uma cerimônia privada na Capela das Almas, azulejos azuis testemunhando votos sussurrados. Não legal, Portugal avançava, mas devagar, mas sagrado. Juro-te Douro, profundo, navegável, eterno, disse Ana. Sofia e eu, o vinho, doce, forte, envelhecido contigo. Convidadas, família, Isabel esposa, amigos da Ribeira. Festa seguiu na adega de São João, com canto alentejano e danças. Anos depois, com uma filha adotiva, Maria, de olhos verdes como Ana, riso como Sofia, caminhavam na Ribeira, mão na mãozinha. Mamãs, contem a história do triângulo, pedia Maria. Riam, foi uma colaboração que expôs corações, mas reconstruiu laços. Porto, com seu rio eterno, sussurrava aprovação. E assim, em saudades tecidas em amor, viviam, humanas, românticas, portuguesas até o osso.